As pessoas que têm um propósito e vão em busca desse propósito. Primeiro, elas pagam, para depois elas receberem. E pagam e pagam. Quanto maior o seu propósito, quanto mais sólido ele for, mais difícil vai ser. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para entender a conexão do todo. E hoje, mais uma vez, o time completo, né? Depois de algumas gravações só eu e o Dê, né, Dê? Pode crer, pode crer. O time completo mais uma vez. Satisfação. Carlão. Nares. Do. Olá, pessoal. Dê. Tudo bom? Bora lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho de propósito, né? A importância de você ter um propósito, a importância de você ter determinação, de você continuar sempre buscando informação, continuar evoluindo. Nós tivemos os dois últimos convidados, né, os 4 últimos episódios, a questão do propósito muito latente, né? 2 convidados de muito sucesso, cada um aí na sua área, mas que o propósito muito latente, né? E pra gente começar, né? Começar com você, Dê. Ô, louco. Bora lá, né, mano? Como que você enxerga essa questão de você ter um propósito bem definido na construção civil, de uma maneira geral? Como que você enxerga essa questão do propósito? Cara, voltando pra construção civil, assim, né? É importantíssimo você ter um propósito. É importantíssimo. Só que antes do propósito, você tem que ter uma coisa que se chama vontade. Pra mim, se você não tem vontade durante o processo todo, você nunca vai conseguir chegar no seu propósito. Isso pode ser engenharia, pode ser qualquer área, marketing, né, advogado. Se você tem um propósito e você cruza os seus braços, você nunca vai chegar no seu propósito, né? Então é aquilo, né? A gente pede, não sei o quê, mas a gente tem que correr atrás também, né? Cara, eu tenho um propósito, eu tenho que chegar ali, então eu vou fazer por onde? Independente da área, né? Não sei se vocês concordam comigo. Totalmente. Cara, você tá falando uma parada que é legal pra caramba, bicho, que é o seguinte. É inspiração com transpiração, né? Boa. Né? É um negócio meio que tá junto aí, né? Que anda muito junto. Então é assim, de repente você tem um belo de um propósito, né? Você tem várias ideias, você quer, Sim. né? Mas e aí, a transpiração? E correr atrás? Né? Porque nada cai do céu. Nada cai do céu. Nada. Você tem que correr. Meu. E assim, geralmente, às vezes, essas corridas, elas acontecem de maneira não organizadas, né? Porque às vezes você tem um ótimo propósito, né? Você tem uma ideia muito legal, mas, cara, de repente você não organizou essas ideias, né? Aí você começa a correr, às vezes, a transpiração, você transpira, mas tá indo para um lado que não é o lado que deveria ser, né? Cara, fiquei muito contente com os episódios que a gente tem tido aí, os últimos, né? Sensacional. Porque se a gente pegar e resumir todos eles, a gente vai enxergar isso daí, né? Você vê o André, o menino André, você vê um meninão, cara. Pô, você vê um meninão que poderia estar lá numa zona de conforto legal pra caramba, né? E aí, de repente, pintou, não sei, talvez só tenha sido o problema da necessidade que eles tenham passado, como ele comentou aí, mas, porra, de repente o cara poderia, independente de qualquer coisa, ou jogar tudo pro alto ou ficar numa zona de conforto esperando com que o negócio revertesse, mas não, cara.
O cara Foi pra teve a inspiração e a transpiração. Você vê que o cara foi e foi pra cima mesmo, correu atrás, né? Conseguiu atingir os objetivos de uma maneira que é aí aquela questão de, pô, de repente eu tô naquela corrida, eu tô transpirando pra caramba, tô querendo atingir alguma coisa, né? De maneira aleatória. Mas, porra, a partir do momento que você enxergou o foco, porra, aí o cara foi e voou. A mesma coisa com o rapaz lá do Eu Sou Pintor. Puta que pariu, Leandro. bicho, o Leandro também foi uma bela de uma inspiração aí. Sim, pra todos nós, né, cara? Porra, o Leandro eu também achei assim fantástico o que ele se propôs a fazer. E olha o retorno que o cara tem, né? Você pega hoje lá as redes sociais que ele tem, ele consegue movimentar milhares, centenas de milhares de pessoas. Sim. E assim, cara, nessa trilha de propósito, você vai passar por muita aprovação, né? Muita, cara. Você vai passar por muita coisa. Você vai ter que acreditar muito em você mesmo, né? Então, mas existe uma semelhança entre essas pessoas, não existe? Diga aí pra nós. Determinação. Isso é pra todos? Cadê o ponto de interrogação? Eu acho que assim, as pessoas Mas falam muito, né? As pessoas falam muito em determinação, falam muito em fazer, né? Ou como fazer. Eu acho que é você ter atitude, né? Atitude vencedora é o que se fala, né? E disciplina. Porque você se manter dentro do seu propósito, as coisas vão acontecendo. E a gente sabe que muitas coisas acontecem pelo caminho, né? Sim. Muitas dificuldades acontecem. Muitas. Muitos imprevistos, né? Muita gente querendo te derrubar no meio do caminho, né? Porque Muito você tem não, concorrência, você tem uma porção de coisa, né? Acho que todos nós sabemos que não é fácil, né? A gente que quer empreender, ainda mais no país que vivemos, Sim. não é fácil. Então, assim, eu acho que não é para todos. Não são todas as pessoas que vão ter essa disciplina e essa competência para poder chegar lá, né? Então, essas pessoas, elas servem como uma inspiração, acho que para todos nós, né? Sim. Entra muito aquele ditado dos mais velhos, né? Pra você encostar embaixo de árvore que dê sombra, né? Ou fruto, né? Porque eu falo isso muito voltando pra minha vida, assim, né? Então eu tenho muitas inspirações, muitas referências na minha família, né? Então, se eu for contar aqui, putz, tem várias. Que são pessoas que me ensinaram. E são uma base pra mim, né? Me mostraram o caminho certo. E isso é muito importante, né? Você ter esse olhar pra você conseguir trilhar, né? Isso vai só te ajudar. Agora, durante o processo, cara, é o que você falou. Vão ter vários nãos, vai ter espinho, pedra, não vai ser um caminho de rosas, né? Que você vai lá, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, que é meu propósito. Ah, vai ser fácil, não. Nem a pau, velho. Nem um Não. pouco. Eu acho que o Dô trouxe uma questão que é extremamente importante, que é a questão da normalização do propósito. Porque a gente fala muito hoje de propósito, né? Sim. A gente, de um tempo para cá, que se fala mais abertamente sobre saúde mental, sobre propósito, sobre questões individuais que antigamente não se dava tanta voz, trouxe uma normalização para o propósito. E aí é fácil as pessoas falarem, eu tenho um propósito. Mas a questão é entender o propósito mais a fundo, né? O propósito é um objetivo que te move na vida e que você vai colocar tudo a dispor de você atingir aquele propósito, né? Que aí entra a questão da determinação, entra toda essa questão da vontade. Sim. O propósito, ele te dá o direcionamento e te faz conectar com a sua vontade, com a sua determinação, que é a questão de você não correr à toa, né? Que o Carlão falou, não adianta também eu só correr, eu ter vontade e tá correndo errado. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, né? Então, assim, essa junção é muito importante. O André, ele falou uma frase aqui que para mim foi sensacional, na primeira parte que nós gravamos com ele. Ele falou que,
eu trabalhava 12 horas por dia. E ninguém deixa de ter sucesso trabalhando 12 horas por dia. Entendeu? Só que é isso. Eu trabalhei 12 horas por dia, mas direcionado para o meu propósito. Meu propósito qual é? A minha empresa vai ser daquele tamanho, eu vou ser esse tipo de vendedor. Esse era o propósito dele. E ele correu e foi no caminho certo. Só que essa normalização traz esse prejuízo. Sim. As pessoas falam de propósito. Ah, beleza, tem que ter um propósito. Ok, o que é o propósito? Ah, um objetivo. Beleza, eu tenho meu objetivo. Quero ter sucesso, quero ser rico, quero, sei lá. Ponto. Qualquer coisa que seja. Uhum. Mas sem você entrar na questão do, peraí, eu tô planejado para isso? Eu realmente vou colocar tudo que eu tenho Sim. para atingir esse objetivo? Porque aí ele falou uma coisa que foi incrível. E é verdade. Crescer dói. Você Exato. abrir mão de muita Então, coisa. é uma outra coisa. Esteja muito certo de que você nunca vai estar preparado. Você vai se preparando ao longo do caminho. É verdade. Porque a gente nunca está preparado para sentir dor, para dificuldade. Nunca. Você, por menor que seja, você pode achar que você está, mas você nunca está. Quando Você vai acha- se preparando. Quando você acha que já passou por tudo, Exato. Vem mais. a vida vem e mostra que não. Vem mais. E Cara, é o seguinte, mano. Propósito nada mais é do que um objetivo. Simples assim. Sim. E assim, eu acho que às vezes as pessoas colocam algo que é muito ilustrativo e não é um objetivo. Então é assim, eu quero ser o presidente, sei lá, de uma empresa. Porra, qualquer um pode ser o presidente de uma empresa. Mas o que é que eu tenho que fazer e quais competências que eu preciso ter para poder chegar lá? Então, assim, cara, a gente tem que entender que quando a gente sai de casa, você tem um objetivo, você tem um propósito. Ah, eu vou ter que pegar condução. Ah, eu vou demorar tanto tempo no ônibus. Ah, eu vou chegar lá no serviço, você tem um propósito no serviço. Então, isso, a gente trabalha com isso de maneira intrínseca. Mas como que a gente consegue fazer isso de uma maneira construtiva? Né? Então, é assim, olhando os meninos conversarem, tanto o André quanto o Leandro, cara, é simples assim. O objetivo, ele tem que ser claro. Tem um negócio chamado, isso a gente utiliza bastante no nosso dia a dia aí, que é o SMART, né? O SMART nada mais é uma sigla em inglês, que aí você tem, né, o específico, aí você tem mensurável, e aí você vai. Mas é assim, é simples assim. Todo objetivo ele tem que ser mensurável, ele tem que ser específico, ele tem que ser realizável e ele tem que ter um tempo. Então, assim, vamos colocar isso. É simples, é uma coisa simples. Qual que é o nosso objetivo aqui do podcast? Cara, é trazer informação para um mercado que não tem. Este é o nosso objetivo. Sim. De construção civil. Exato. Simples assim. Como que a gente vai fazer isso? Através de podcast é um caminho. E para vocês, a gente tem outras redes sociais. Acompanhe a gente em outras redes sociais, que a gente está passando informação também. Exato. A gente está aprendendo com o nosso dia a dia aqui também. sim. Mas qual que é o caminho? É o podcast. Sim. Ah, mas eu vou ter o podcast, a gente vai ficar nessa resenha, nós quatro aqui. Pô, não faz sentido. Não faz sentido quem está escutando só ficar na nossa resenha, porque a gente vai ficar no mundo que é um mundo restrito no nosso. Sem dúvida. Então eu vou ter que ter lá os convidados. São as pessoas que vão trazer as informações. Exatamente. O Agora, conhecimento, né? tudo isso daqui está sendo planejado de uma maneira com que fique legal e a gente consiga atingir os objetivos da gente. Certo? Exatamente. Então vamos lá. Você tem um objetivo que ele é muito claro. Num espaço de tempo muito claro. Porque a gente tem um time disso daqui. Né? A gente se propôs a fazer pelo menos um primeiro semestre isso daqui. E trazer a informação. Porra, será que vai dar certo? A gente vai sentar, vai discutir. Bem provavelmente a gente vai ter a segunda temporada aí. Nos aguarde. Né? Mas esse foi o objetivo. Certo? No meio do antes, um pouquinho antes do objetivo,
partir do momento que tá lá, tá criado, eu sei onde que eu quero chegar, eu tenho que criar as minhas metas, mano. Sim. Entendeu? Importante. Quais são essas metas? Cara, é um passinho por passinho. Pô, vou ter que convidar o André, vou ter que convidar o Leandro, vou ter que convidar o Robson. Que assim a gente E por vai. aí vai. Entendeu? Sim. Pô, eu tenho que conversar com os meninos aqui Da Impulse. da Impulse. Porra, não, pô, o microfone não tá legal. De repente você vai precisar de mais uma cadeira aqui, porque a gente vai ter mais convidados. Entendeu? A gente tem que ir fazendo essas metas que vai facilitar a gente atingir o objetivo, Sim. né? Não sair de Exatamente. maneira aleatória como a gente comentou. Então, assim, propósito é simples, objetivo é simples, né? Só que a gente tem que correr atrás. Aí tem maneiras de você conseguir facilitar isso daí também. Sim. Tem diversas ferramentas, né, que você pode para conseguir chegar no seu objetivo, no seu propósito, né? Uma delas que eu acho que é bem importante, que as pessoas têm que trabalhar, é uma palavrinha que se chama prazo. Você tem que colocar prazo em tudo, nas coisas. Se você quer chegar em tal objetivo, você vai trilhar, né? Que nem o Dudu me ensinou, o road trip, né? Que você tem Roadmap. o roadmap, né? Que você tem o ponto A e você quer chegar no ponto B. Você vai trilhar o que você precisa fazer para chegar naquele ponto B. Cara, coloca prazo para cada atividade. E se cobra, cara. Faça acontecer. Não existe meta sem prazo, né? Entendeu? É. Você vai chegar aqui. E você falou uma palavra que é muito importante, o tempo. Você não vai chegar no dia seguinte no ponto B. Você vai trilhar, você vai adquirir experiência. É um processo, cara. É um processo. Ninguém chega no sucesso de um dia pro outro. Ninguém chega. Entendeu? É isso que a gente coloca, quando eu coloco lá, é assim, isso é técnico também, tá? Objetivo SMART. Específico, mensurável, realizável com tempo. Exatamente. Porque não adianta eu ter um baita... Pô, eu quero ser, sei lá, o presidente da empresa. Mas em quanto tempo? E esse tempo, ele tem que ser um tempo realizável, real. Tá? Atingível. Porque, porra, de repente eu quero virar um presidente de uma multinacional, eu tenho 20 anos, cara. Você pode ter todas as competências, mas você tem a casca para poder estar lá como presidente? Entendeu? O seu objetivo, ele vai ser atingível com 20 anos, talvez em um ano, que aí você coloque, ele não é realizável, cara. Aí o que acontece às vezes com as pessoas? Às vezes elas colocam um objetivo que, porra, ela erra às vezes nessa questão de tempo, de se é um objetivo realizável ou não, e acaba gerando uma coisa chamada frustração. E frustração, meu, é uma coisa do cacete. Porque é o seguinte, cara, você começa a fazer, você tem lá o objetivo de ser o presidente, porra, a primeira pedra que aparece no caminho, o que nego te joga, o que você faz? Puta, eu vou desistir, mano. Ou coloquei lá o meu tempo ele tá desproporcional àquilo que tem que chegar. O que eu vou fazer? Eu vou desistir. Ou ele esquece que ele tem que passar por alguns cargos, né? Tem que ser promovido Entendeu? para poder Exatamente. chegar lá. Exatamente. Né? Entendeu? Aí as pessoas largam as coisas. Simplesmente largam as coisas na metade. O Douglas falou uma coisa que é importante, meu. Muita gente esquece. Não tem... Talvez... Não sei se isso daí é algo intrínseco ou não. Determinação, cara. Se a pessoa não tiver determinação... chega. Olha, eu diria para você que o nosso cérebro, ele precisa ser estimulado. Ele precisa ser estimulado. A todo momento. Porque ele nos sabota. Isso é para qualquer um de nós. A todo tempo. Então, eu acho que esse é o principal. E segundo, Carlos, eu acho que assim, voltando um pouco, eu não sei se isso é uma cultura nossa, do nosso povo, do brasileiro. Eu acho que a gente, quando pequeno, a gente não é muito trabalhado para isso, cara. Eu acho que assim, eu vejo que o brasileiro ele é muito bom, assim, para se adaptar. Somente às dificuldades, mas para ter essa capacidade de falar assim, ó, vou seguir nesse objetivo e vou fazer, assim, ó, desvia muito do foco, vai fazer outras coisas, se adapta para se sustentar, se manter ali, mas para poder chegar em algo além, entendeu? Então, assim, assim, são
várias situações. A gente vê no nosso meio, no nosso convívio. Eu acho que assim, quantas pessoas que a gente conhece, que tem boas ideias, que tem um propósito, mas assim, independente da idade. Sim, independente da idade. Entendeu? Mas aí a Independente gente da não vai idade. chegar naquele ponto que a gente discute já anteriormente, já discutimos bastante aqui, que é a questão da educação, cara. Não, Que essa educação, ela pode vir desde lá do princípio, e pode ser uma educação não só acadêmica, que o cara pode começar desde a escola, mas uma educação também, não só cultural, mas também familiar. O Daniel tá falando que tem alguns exemplos aí, cara, de família que acaba nos inspirando para atingir ou criar um propósito, um objetivo, né? É mais profundo, né? Construção social. Entendeu? Aí a gente vai cair nessa base. Este é uma coisa. E aí, mano, a gente escuta pra cacimba aquele negócio brasileiro tem que ser estudado. Mas tem que ser estudado mesmo, mano. Porque, assim, a grande maioria do brasileiro, ele tem que se adaptar com a realidade, mano. E a nossa realidade, ela muda de um instante pro outro muito rápido. Às vezes a gente não percebe, mas, porra, seja qualquer questão, tá? Política, social, econômica, agora mundial, que é questão de guerra e o caramba 4, porra, o brasileiro tem que se adaptar, cara. E ele vai se adaptando com uma série de problemas. E aí, porra, qual que é a tendência? Cara, aí tem um outro lado que eu acho que é uma grande virtude da nossa população mesmo, que é a criatividade, meu. Porque no meio de tudo aquilo, ele tem que se adaptar e tem que ser criativo para tentar reverter uma situação que é adversa que o cara tem. Né? E aí precisa ser estudado mesmo. sim. Você precisa de estudo para isso, cara. Mas eu vou trazer uma outra perspectiva. A gente é extremamente adaptável. Né? O povo brasileiro é extremamente adaptável. E a nossa capacidade de improviso é fora do comum. Né? Isso eu acho que é uma coisa muito clara para qualquer pessoa. Né? A gente, como povo, a gente é adaptável e nossa capacidade de improviso é extremamente fora do comum. Mas aí, o quanto que isso nos limita a não nos planejar, a não evoluir, a não buscar essa melhoria na educação. Não ter disciplina. Não ter disciplina, Não ter foco. ter a determinação, não ter foco. Entendeu? É a questão que se fala, por exemplo, num outro ambiente do futebol. O futebol brasileiro se acostumou com o talento resolver o jogo, resolver as coisas, Sim. e aí não se desenvolveu taticamente, não se desenvolveu psicologicamente, entendeu? Sim. Então, o quanto isso impede que a gente olhe para a questão de eu estar preparado, de eu me planejar, o próprio propósito que estamos dizendo aqui. Eu tenho um objetivo. Por que você tem esse objetivo? Pouquíssimas pessoas vão entrar nesse nível de, peraí, por que eu quero isso? Por que eu quero atingir isso? Por que eu quero ser o presidente de uma empresa? É de uma empresa específica ou é de qualquer empresa? O que eu vou sentir quando eu estiver lá? O que eu vou fazer quando eu estiver lá? Qual é a minha contribuição quando eu for presidente da empresa? A minha contribuição para essa empresa, a minha contribuição para a sociedade, para a minha família, para os mais novos, entendeu? O propósito ele é bem mais profundo. E aí, é isso. A gente cai para outras questões sociais, que, a educação, a própria construção social. A gente já falou aqui em outros episódios. A gente vem de, pais que, tiveram a preocupação de nos levar até um determinado caminho. Sim. E os nossos avós levaram nossos pais até um determinado caminho. E, é isso. Entendeu? É extremamente difícil de a gente entender a profundidade. E aí, o que isso acaba acarretando? Essa nossa, vou colocar como incapacidade de entendimento e de visualização do processo. Mesmo tendo tudo isso, mesmo estando preparado, vai doer, vai ser difícil, vai ser desafiador. E isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Mas eu vou te falar uma parada aí, cara.
eu acredito que tem muita gente, vou falar assim, falando como que eu posso dizer? Tem muita gente que tem muita ideia boa, mas não tem a base, não tem informação. Essa é verdade. Isso é verdade. Se você for pra periferia, pra comunidade, pra onde for, ali tem muito talento, muita cabeça, e não tem base, não tem informação, não tem estrutura, cara. E aí quando você fala que vai entrar numa parte de construção social, aí vai muito a fundo. Se a gente começar a desconstruir peça por peça disso, não vai ter fim. Ou tem até, né? Que eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Onde vai chegar, né? Então é muito complicado. Deixa eu É só dar um muito. toque. Com vontade, cara. É o O seguinte. podcast é seu, é meu, É o de todo seguinte. mundo. É Não, nosso. fica- O Dudu, fica ele, mais tá ou menos à tentando, ele vontade. tá tentando esconder, mas atende aí que é o Michael Jackson. Ô, Pode atender que é o Michael Jackson. Ele tentou esconder, Veio da pá, lei, tá, o veio da lei, caramba. você viu que Não, veio não da é, lei. ele tá vivo, já falei pra vocês. É, Ele tá querendo falar. Ele tá querendo se manifestar, então. Tá querendo se manifestar. É o Michael Jackson. mas eu acho que é por aí mesmo, Daniel. Cara, o que o Dudu tá falando é o seguinte, o que eu vejo muitas pessoas, elas têm um propósito, o propósito é mais com foco na questão material, no objetivo de poder, do que de agregar valor a alguma coisa. Então é diferente eu falar assim, cara, eu quero ser presidente de algum lugar, ou quando eu for presidente de algum lugar, o que é que eu vou fazer para agregar valor àquela questão de ser presidente? Existe uma confusão entre objetivo e propósito, né? Entendeu? Sim. São coisas muito que são antagônicas, estão ali pertinho, estão ali muito do lado, e aí, Sim. cara, as pessoas se perdem, porque às vezes eu até atinjo o meu objetivo, mas se você não tem valor naquilo que você se propôs a fazer, bicho, Exato. você morre ali, E assim, entendeu? Eu fui lá, mano, atingi o cume, pá, atingi o cume, e aí? beleza, e aí? Eu vou ficar olhando pra quê? Exatamente. Entendeu? Eu atingi, era o meu propósito. Mas o que eu vou fazer com aquilo? Né? Então é Sim. assim, aí sim eu acho que as pessoas acabam se perdendo um pouquinho com essas duas narrativas. Eu voltaria um pouco. Pra você atingir o seu propósito, você paga primeiro ou você recebe? Ah, bro. Eu nem vou falar. Não. eu acho que acontece. Não. Responde pra mim. Nem vou falar. Você tem o ônus. Não. Você nem chega, cara. Muitos nem chegaram aí Não pra chega. saber aí, pra saber o que é, pra ter esse sentimento. Entendeu? Porque tanto é que assim, Deus ele é tão sábio que ele não te dá a informação de como vai ser a sua vida. Não. O que você vai fazer? Você vai ter que descobrir. Porque se talvez soubéssemos, acho que seria até pior. Sim, claro. Se você soubesse o que você ia ter que passar e o que ia ter que fazer, e o ônus, as dificuldades, quero nem nascer. Quero voltar pra trás. Cara, eu não E- quero, e assim- eu não e quero, assim- entendeu? assim, e assim, quando você fala de Deus, né, que a gente entra um pouco nessa parte religiosa, né? Pra mim, assim, cada um já nasceu com um propósito aqui. Não tenha dúvida. Ponto. Você vai desenhar o seu propósito. Vai se perguntar os porquê e tudo mais. Mas será que esse propósito que você quer pra você, será que é o ideal? Isso também. Tem isso Sei, também. Cara. Será que você vai ser feliz chegando nesse ponto Tem ali? isso também. Ou será que você vai ser feliz até aqui? Tá ótimo. Não sei, cara. É profundo, né? Mas ainda assim, eu acho que a questão de assim, as pessoas que têm um propósito e vão em busca desse propósito. Primeiro, elas pagam para depois elas receberem. E pagam e pagam. Quanto maior o seu propósito, quanto mais sólido ele for, mais difícil vai ser. Entendeu? Então, assim, Sim. de novo, assim, quantas pessoas estão dispostas a isso? A sofrer? E aí entra uma outra questão, né? Mano, calma aí, velho. Nem sempre você vai ter. Foca ali no Carlão ali. Mano,
Não, mas... Aí não. Gente, eu juro que é só água. Ele não tá colocando coisa escondida embaixo da mesa, é só água. Ele não quer mostrar O a que tá garrafinha. acontecendo? Ele tá colocando... É aguardente. Sabe aqueles nego velho que pega a bebida escondida aqui em cima do neto aqui assim, ó, e Conhaque. volta? O conhaquezinho aqui. Ele Pra tá- dar uma esquentada. Eu não Ó, queria Bruno, falar. ó, vocês não estão vendo aqui, ô Bruno, coloca a ordem na casa. Gente, eu Os juro caras que é estão água. bagunçando. Aí, eu... Ah, mas pai. peraí, eu vou defender o Carlão. Ele não quer fazer o merchan gratuito, né, mano? É lógico. É isso aí, mano. É aquelas garrafas PET transparente de obra que você pensa que é água, aí você dá aquela cheirada assim, ó. É benta. Cacildes. Ô, louco. Cacildes. Aí, Continua. coloca a ordem nessa Perdão, casa aí. perdão. Aí, Denê. Pô, Me respeita a perdoe, polícia. mano. É que, mano, eu não aguento. Você não aguento vem mais, hein? Você não vem mais, hein? Mas o que eu tava dizendo era assim, às vezes as pessoas sequer têm a capacidade de pagar, né? Às vezes aquilo que a gente precisa pagar para seguir atrás do nosso propósito, a gente ainda não tem a capacidade de pagar, entendeu? Que é a questão que a gente falou que, crescer dói. Muito. Às vezes você não está preparado para isso. Você não está preparado para pagar. E aí vem essa questão que você falou lá atrás de, é muito fácil do cara desistir no meio do caminho, do cara se perder no meio do caminho. Sim. Porque às vezes a gente nem tem a consciência do que é preciso para conseguir pagar Exato. aquele preço. E não é pagar isso daqui que a gente tá falando, né? Não, É você só- abrir mão de uma festa, de um casamento. Não estamos nem falando em questões Não, financeiras não é nem aqui. questão financeira, entendeu? O André da de Compel, ele falou, eu cansei de perder festa de família, cansei de perder uma série de questões familiares porque eu tava trabalhando. O Leandro, do Eu Sou Pintor, falou, eu mudei de casa. Eu fiz uma mudança drástica na minha vida para, num determinado momento, eu me aproximar daquilo ali. Então, assim, às vezes a gente nem sabe o que fazer para ter condições de pagar. Olha só, não estou nem falando que às vezes a gente não sabe como vai pagar. A gente nem sabe o que fazer para ter a condição de pagar. Então é extremamente profundo. Mas aí o Douglas tem uma frase que é o seguinte, eu acho legal pra caramba, que é cara, no meio desse caminho, pagar, se desvirtuar, sair fora, cara, a gente esquece de fazer o que é o básico. E o básico é colocar no papel. Ele cansa de falar. Importante. Colocar no papel. Planejamento. Entendeu? Sim. A gente tá falando aqui de técnicas mesmo, gente. Essa questão Sim. do objetivo ser smart é simples assim. O objetivo ele tem que ser simples. O papel roadmap é simples. o papel é uma coisa que tá lá, são as metas que vocês que precisa seguir, porque de repente, cara, eu dei um exemplo do cume aqui, mas cara, o cara tá querendo chegar lá no topo do Everest. Mas ele tem etapas para poder chegar lá, cara. Exato. Entendeu? Quais EPs eu devo comprar? Preço de passagem, não sei o quê. Entendeu? Várias etapas. Qual é o melhor mês para fazer essa viagem, entendeu? Então, às Sozinho. vezes, a gente complica algumas coisas que é um pouco mais simples. A gente deu o exemplo desses dois meninos, mas tem de vários, acho que todos Sim. que passaram Sim, aqui todos. deram exemplos aí de que, porra, tá ali, ó. E uma outra coisa, as pessoas foram se preparando ao longo do tempo, à medida que as dificuldades foram aparecendo. Você pode Sim. prestar atenção, de todos que falaram aí, a gente vai pegar dos primeiros lá, do próprio Dida, você vai pegar do Quitério, dos meninos do banco, né? Então, assim, a Giovana, a gente vai pegando aí, as pessoas vão se preparando ao longo do tempo, à medida que as coisas vão acontecendo, né? De repente eu coloquei no papel algo que eu achava que era assim, mas, porra, ó, vou ter que aprender um pouco um negócio diferente. Porra, o André deu vários exemplos, ele não teve que aprender a se virar ou virar um vendedor, Sim. que era algo que ele não imaginava, Exato. entendeu? Cara, o exemplo do Leandro, do Eu Sou Pintor também, cara, é muito legal, porque é o seguinte, o cara, ele tinha um propósito, olha só, ele mudou a perspectiva de carreira dele, né?
para ir para algo que ele se sentia mais confortável e tinha conhecimento, inclusive, da família, mas com uma visão, com um propósito totalmente diferente. Totalmente diferente. Entendeu? Que eu acho que é um pouquinho da questão do objetivo, que é o da gente aqui. A gente tá com uma proposta, com um propósito muito simples, né? E a gente sente esse déficit neste mercado. Entendeu? Exatamente. Você não sente, Daniel? Muito. Tanto que quando a gente pensou em criar esse podcast, foi justamente para isso. Ser um meio de canal de comunicação para dar voz para todas essas pessoas. Seja fábrica, seja proprietário, seja engenheiro, pedreiro, eletricista, seja o que for, que está envolvido no mercado da engenharia. Dar voz para essas pessoas. Nós não vamos trazer a informação de como fazer o que é, mas nós vamos trazer os profissionais capacitados que vai te ensinar sobre aquilo. O exemplo básico é o do Eu Sou Pintor. Nós não vamos ensinar como fazer, mas eu tô aqui te falando que tem um cara aqui que já tá colocando há mais de 5 anos vídeos de dicas de como fazer pintura e diversas outras coisas. Então esse é um exemplo. Então o nosso propósito é esse, que é trazer a comunicação para quem? Pro recém-formado. Eu acho que é o principal, que é aquela pessoa que sai da faculdade e não tem informação de nada. Você chega numa obra, é totalmente diferente do que você aprendeu na faculdade. Não tudo assim, o que eu quero dizer assim, referente à comunicação, malandragem, a parte técnica, isso aí você aprende na obra. Uhum. Entendeu? Então, assim, você trazendo um pouco desse nicho para as pessoas que estão nos assistindo, elas conseguem aprender mais. Isso daqui vai ajudar muitas pessoas. Isso daqui vai ajudar muitas pessoas, né? Vai ajudar muitas pessoas leigas, pessoas mais velhas. Então, assim, esse é o propósito do podcast. Ponto. Inclusive, em breve nós teremos novidade. Em breve estaremos trazendo aí para vocês Exatamente. a comunidade Construtores do Amanhã, onde vocês vão ter informações, vão ter conteúdo, vão ter acesso a outros profissionais, né? Justamente. Exatamente para que a gente possa se aproximar cada vez mais do nosso propósito e contribuir com todos vocês, né? Exato. E já emendando, né? Com isso, o que a gente pretende? Que é uma questão que é extremamente essencial aí na questão do propósito. A gente continuar na jornada de ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor e continuar buscando conhecimento. Sem dúvida. Que eu acho que talvez seja não o único caminho, mas o caminho mais palpável para que a gente diminua todos esses problemas que a gente está trazendo, né? Do quanto dói evoluir, do quanto a gente tem que estar preparado, do quanto a gente tem que ter a visibilidade, o planejamento, né? Todas essas questões. É importante a gente entender que a gente precisa estar o tempo inteiro estudando. Independente de qual é o seu objetivo, qual é a sua carreira, qual é a sua profissão, Sim. a gente tem que estar o tempo inteiro estudando, sendo um Sim. profissional melhor, estando preparado para a vida, para a carreira, para tudo. Sim. O estudo é extremamente importante. É extremamente importante a gente continuar sendo merecedor de tudo que a gente quer buscar. Porque é a questão do eu estar pagando antes de eu ter Sim. aquela conquista. Isso é extremamente importante. Extremamente. É você se dedicar, né? Você ter uma dedicação, seja ela qual for. Enriquecendo, né? Estudando, né? Enriquecendo com conhecimento, né? Falando em conhecimento, vocês dois me ensinaram uma coisa muito importante, que eu acho bacana vocês falarem um pouco, que é o tal do chá. É a sigla simples que todo mundo pode começar por ela, que é o conhecimento, habilidade, atitude. A importância de ter essas 3 qualidades, né? Cara, o chá é uma outra técnica também que você tem de administração de pessoas, né? Então é assim, é simples assim. A gente fala o chá
Chá significa conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, né? Às vezes a gente tem ou não tem. E aí vai do profissional da liderança entender quem que é a pessoa, né? Para saber se ela vai precisar ou não, né? Mas conhecimento a gente adquire. É uma coisa que depende muito de cada um, mas é algo que se adquire. A habilidade, geralmente também a pessoa tem ou não tem, e dá para desenvolver. Eu vou fazer uma analogia com a questão do futebol. Se você pegar o Pelé, por exemplo, o Neymar, eles têm a habilidade, nasceu com eles. Não tem o que se falar. Ronaldinho Gaúcho, O dom, o né? fenômeno. Cara, então esta habilidade é deles. É nata, nasceu com eles. Porra, mas aí você pega, nada contra, se o Cristiano Ronaldo estiver aí escutando a gente, ou assistindo Que moral, hein, o mano? nosso canal. Salve, Cristiano, Gajo. mas eu acho um baita num jogador, eu acho também um cara, né, fora da curva, mas ele vai fazendo com que a habilidade que ele tem, que talvez não seja nata, ou também é nata, mas, cara, talvez com alguns limitadores, ele vai quebrando barreira, cara. Através do quê? Vai se desenvolvendo. Então, Através do quê? de desenvolvimento, treinamento, de Então. persistência, de ter um objetivo claro, porque ele tem o objetivo dele. Através Levantou a bola para a última Exatamente. Através. Ele pode falar, pode concluir. Eu não quero que você perca o seu raciocínio, senhor Cal. A atitude, É cara. isso. A atitude é o grande impedimento que a gente percebe quando a Sim. gente administra pessoas de maneira geral. A gente fala de objetivo, mas, cara, atitude é um problema, porque atitude, comportamento é de cada ser humano, ele tá intrínseco, cara. E tem 3 coisas que faz o cara se mover: querer, poder e saber. E essas 3 coisas não precisam estar juntas para a pessoa andar. Porque, cara, se eu não tenho conhecimento, se eu quero, eu adquiro. Sim. Às vezes eu não Boa. posso, às vezes eu não sei. Mas se eu quiser, eu vou correr atrás desses outros dois. Dessas 2 atitudes. Entendeu? Então, a atitude é um problemaço, porque geralmente, às vezes, a pessoa quer, não pode e não sabe. Às vezes, a pessoa pode, mas não quer. E não quer saber de jeito nenhum. Entendeu? Então, é assim, são ferramentas que a gente tem para poder fazer com que uma pessoa saia de um ponto A para ir para um ponto B. Mas o impulsionador de tudo isto é a atitude. E aí é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, cara, e a prática não me deixa mentir, bicho. Se a pessoa tem um comportamento ruim, dificilmente você vai conseguir mudar este comportamento. Porque depende muito da pessoa. É a motivação. É a motivação. A motivação tá dentro da pessoa. Sim. Entendeu? E assim, é uma Motivação tendência. Se a pessoa tem uma atitude que não é muito legal, cara, você pode ter certeza que ela vai influenciar aí outras pessoas a terem atitudes também que não são legais. Então, assim, são pontos de observação. Ah, mas assim, o que eu vou fazer? Não, tem que entender o porquê que é aquela atitude e tentar trabalhar aquilo. Entendeu? Então, assim, são algumas coisas que a gente pega no dia a dia que ajuda e facilita aí. E complementando, né? A atitude tem tudo a ver com o propósito. 100%. Fecha o ciclo. Ela tem tudo a ver. Fecha o ciclo. Porque os exemplos de pessoas que não têm atitude, ou que a atitude está, vamos dizer assim, no caminho errado, essa pessoa, muito provavelmente, ou ela não tem um propósito, ou ela não tem clareza do seu propósito. Não sabe o porquê do seu propósito. É fechar o ciclo. É fechar o ciclo. Porque, a motivação vem de dentro. Num outro episódio, né? Eu acho que foi com o André.
eu até citei, né? Que você sempre falou isso. A motivação, ela é interna, ela vem de dentro. E aí, a importância, né, do propósito e de ter clareza disso. Ele está diretamente relacionado com a minha motivação, com a minha atitude. Eu tenho atitude quando, eu sei o que eu quero, sei para que eu quero, sei o que eu vou fazer com aquilo que eu quero. Sim. Eu sei qual é a transformação que eu preciso para chegar ali e qual é a transformação que eu vou propor quando eu chegar lá. Eu sei tudo que eu preciso crescer, evoluir, aprender para chegar lá. Todo esse conhecimento que eu vou adquirir, o que eu vou fazer com ele. É extremamente detalhista, né? E assim, eu vou dizer pra você que isso é muito delicado, porque às vezes quem te ensina a ter atitude, às vezes não consegue ter atitude. Não, com certeza. Ou não o suficiente. Entendeu? Para atingir determinados propósitos. Eu falo, vou até dar um exemplo recente agora. Minha mãe. Minha mãe tá com dificuldade porque Um beijo pra Dança Eli. ela foi no endócrino, precisa emagrecer. Minha mãe já fez cirurgia bariátrica. Infelizmente agora ela voltou para um peso, não é nem sobrepeso, né? Tá bem acima do peso. Aí foi agora no endócrino, voltou. Aí voltou com uma receita da nutricionista, virou pra mim e falou assim, não vou ter condições de fazer isso. Não vou começar a fazer isso, olha isso. Eu não vou, não tem como eu comer isso daqui. Eu falei, mãe, mas você nem começou. Você vai. Você nem começou, você já tá dizendo que não vai fazer. Então assim, é uma questão, já impõe a dificuldade, que é o que eu falo do ônus. É óbvio que aquilo ali vai ser difícil. Que aí cai no chá. É, Tem a atitude. questão lá do querer. Entendeu? Totalmente. Querer, poder e saber. Totalmente. Ela até pode, sabe, mas não quer. Tem totais Talvez condições não pra quer. fazer. E Totais. Vem o Douglas, que vai tentar fazer com que ela mude de atitude. Se Sim. você pode e sabe, é só uma questão que é simples assim, querer. do querer. Aí é que, entendeu? Mais ou menos um exemplo claro do que a gente está falando. Mas entendam a profundidade desse querer. Nós estamos falando, não é querer o objetivo. Nós estamos falando de você querer pagar o preço. É isso. É nessa profundidade que É nós isso. estamos falando desse Não querer. é o querezinho, não. Não. Cara, eu Você tenho querer que fazer. pagar o preço. É. Né? Uma outra analogia aqui, a questão da borboleta, quando tá saindo do casulo, né? Ela se esforça demais, né? Quem já teve a oportunidade de ver, é uma luta ali monstruosa. Mas é essa luta que dá força pra asa que faz a borboleta voar. Então, se você ir lá e ver a borboleta lá saindo do casulo, você ir lá e ajudar e... Puta, vou dar uma mão aqui, porque, tá sofrendo bastante nesse processo. Ela não vai voar. Então, é nessa profundidade. É nessa profundidade do querer que nós estamos falando. É querer pagar o preço, que a gente precisa ter clareza, que nem sempre a gente enxergou qual é o preço de verdade, porque às vezes a gente nem sequer enxergou o preço. Mas se eu quero pagar o preço, não interessa se eu enxerguei ou não. Tudo que vier pra mim, tudo que for, né, qualquer desafio que for apresentado pela vida, vai doer, vou chorar, mas, Profundo. vamos. Profundo. Então, assim, é a lei do mínimo esforço, né? Eu vou fazer o mínimo esforço e quero atingir o puta do objetivo. Não vai. Nem tente, nem comece, porque você não vai conseguir. É isso. Tem uma outra parada que, assim, a gente tem que observar, até vou colocar esse contraponto, porque é o seguinte. Às vezes a gente... Isso tem que prestar atenção também. Eu tenho vários propósitos. Cara, você se perde. Eu crio
2, 3, 4, 5. Quero ser, sei lá, engenheiro, quero ser administrador, quero ser médico. E quer fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Cara, aí até o teu querer ele fica meio complicado no meio disso daí, porque, caramba, pra onde que eu vou? Qual que vai ser minha motivação? O que é que eu preciso fazer? Né? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa diferente. Então, a gente tem que entender, assim, qual o propósito. Aquilo ali, eu quero dar um tiro e aquele tiro ali vai ser o tiro certo que eu vou dar. Isso é uma coisa, né? Diferente de ter vários propósitos. Mas a partir do momento que eu acertei aquele tiro e tô chegando, ou já cheguei naquele tiro, eu vou entrar numa zona de conforto. E aí é uma coisa legal pra caramba, meu, que é o seguinte. Plano B. Às vezes eu comento essa questão, às vezes, para várias pessoas, e eu percebo, a gente conversando no dia a dia, cara, quem é que faz um planejamento num plano B? Porque são cenários, né? De repente, cara, eu fiz um planejamento, eu tenho um objetivo, cara, que de repente deu alguma M lá na frente. E, cara, o que eu vou fazer agora? Pode acontecer. Acontece, isso pode acontecer. Cara, vamos imaginar aqui numa história muito... Isso que eu ia falar, pô. Numa história muito recente aqui, puta, meu, quebrou muita gente, bicho. Janeiro abriu várias lojas e tudo mais. Março, lockdown. E agora? Entendeu, cara? Então, assim, cara, quebrou. Imagina um cara que se planejou a vida inteira pra montar um bar, mano. Abriu, inaugurou em E janeiro. aquele bar, não tô falando nada também desmerecendo, não. O cara investiu a vida do cara pra montar aquele baita de um bar. Aí, pô, o cara montou o bar em janeiro. Em março, o cara teve que fechar, Lockdown. mano. E só conseguiu, se conseguiu reabrir depois. Agora, a gente tá falando depois de 2 anos. O cara quebrou. O que eu faço? Aí a pergunta é, essa pessoa tinha um plano B? De repente pensar de que eu poderia fazer deste bar um e-commerce? Né? Do que tirar meu bar físico daqui e levar para dentro da casa de cada pessoa? Então, a gente tem que pensar sempre numa solução ou um plano B. Eu tô falando um exemplo, isso daqui é um exemplo. O segundo exemplo é, eu construí meu bar lá, beleza? Tem uma outra coisa que a gente tem lá, que é uma outra cadeirinha no marketing, que se chama curva de adoção da marca. Acho que o Dudu tá bem aí, porque as empresas, elas forçam bastante para que aquela marca ela fique lá, né, no maduro. Um exemplo é a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola, ela se mantém lá na curva de adoção, no posicionamento maduro, mas o quão de esforço que a Coca-Cola faz de marketing para se manter lá em cima. Porque todo produto ou todo negócio tem uma tendência de você estar aqui, ó. Eu tenho uma coisa inovadora, né? Eu tenho uma Ferrari, agora essas Ferraris aí que são elétricas, que tá aqui. Ela vai chegar lá, daqui a pouco vai aparecer uma Ferrari que vai voar, cara. Entendeu? Então, assim, aquela que eu fiz, aquela elétrica, já passou. Então, a curva de adoção dela é cair. Entendeu? Mas vamos lá. Eu fiz o meu planejamento e cheguei lá. O meu produto está maduro. Agora, sim, tudo aquilo que eu paguei, todo o esforço, exemplo aqui é dos meninos, seja da de Compel, do Quitério lá com a Casa Inovadora, do menino aí do Leandro. Eu sou pintor. Né? Então, assim, todo aquele esforço eu atingi aqui. Agora, o que eu vou fazer? Então, aí, e o meu plano B? Qual que é meu plano B? Então, a gente tem que se reinventar. Porque, do contrário, cara, a gente é jovem. A gente atingiu o ápice, com uma hora a ladeira vai cair. É. Olha a importância de você estudar, de você se preparar. E às vezes a gente fala a importância de você estudar, as pessoas não entendem a abrangência desse estudo, né? Porque você fala que é importante estudar, a pessoa pensa na escola, na faculdade, no curso técnico, curso preparatório. Meu, você estudar é você se preparar.
Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso à escola, eu não tenho condições, sei lá, eu posso... eu quero ser pedreiro, não sei como fazer. Meu, eu posso sair no meu bairro e ir perguntando pros pedreiros o que ele faz, que dica ele pode me dar. Eu posso procurar na internet. Precisa de ajuda. Ah, mas eu não tenho internet, eu posso ir, sei lá, em algum lugar que tem internet gratuita. Meu, eu encontro maneiras de estudar. Quando a gente fala da importância de estudar, é você se preparar, independente de como você vai fazer isso. E essa profundidade que você está trazendo, quando você estuda, se prepara, você vai nesse nível. Se o meu planejamento é um planejamento bem feito, eu pensei no plano B, eu pensei no que vai dar errado, é claro, eu nunca vou no meu planejamento imaginar uma pandemia. Mas, no meu planejamento, talvez já tenha Um cenário. um cenário, uma provisão, né, uma projeção de outros mercados. Que aí eu posso utilizar, deu alguma coisa errada, né? Você falou do e-commerce, né? De repente eu pensei e planejei que em 10 anos, além do bar, eu ia abrir um e-commerce. Veio uma pandemia, putz, aquilo que eu pensei para 10 anos, será que hoje eu já vou ter que fazer? Então é isso, mas olha a importância de você estudar, de você se preparar. Sim. Da sua maneira. Não interessa como. Aí a gente volta pro chá. Isso que eu ia falar, atitude. Mano, o cara falar hoje que ele não sabe ou que ele não pode, com isso daqui na mão, a gente tem, se eu não me engano, não tenho os dados atualizados, mas até pouco tempo atrás, cada brasileiro aí tinha um celular e meio. Tem mais celular do que brasileiro. A média, né? Entendeu? Isso a gente está falando do Oiapoque ao Chuí. Sim. Com esta ferramenta aqui, do Oiapoque ao Chuí, é impossível que não se tenha nenhum Wi-Fi disponível. Seja em rede pública, que eu vejo aí aí entra atitude. Entendeu? Onde tem Wi-Fi gratuito agora existe. Entendeu? Praças, de algum lugar tem. O cara, quando quer, com isso daqui, o cara faz miséria. Né? Eu até tô falando aqui do país, miséria, faz a miséria. E faz mesmo. E faz mesmo. Porque o cara, ele vai conseguir aprender. Quando o cara quer, o cara é autodidata, mano. O cara corre atrás. Olha quantas dicas que a gente tá dando aqui. E aí entra aquela frase que você falou que é brincadeira, mas não é. O brasileiro tem que ser estudado. Tem. Porque com a necessidade ele faz uma coisa que você fala, não é mentira, não, ele fez. E isso abriu porta pra ele chegar, sei lá, no propósito dele, no objetivo. A nossa adaptabilidade é a nossa extrema capacidade em improvisar. E você também pode usar isso pra você se preparar, pra você ter atitude. Eu acho que assim, mediante a tudo que vocês falaram aí, agora é só botar em prática, né? Simples assim. Hein? É só ter o objetivo e colocar em prática. Não é? É seguir. Fácil. E ó, pra não falar que é sacanagem. Lá vem ele. Sacanear. Lá Tá vem aqui a ele. real. Lá vem ele. Tá real. Não, Se vocês não. quiserem me sacanear. Aí, ó. A outra aí, tá aí. escondida. Aí. Põe um pouco dessa. A outra tá escondida. escondida. Põe um pouco desse Mésis. E eu abri. Tá? Essa é do. Vocês viram Essa aqui. água aí. Alguém mais? Quer um pouquinho d'água? Dessa água eu não bebo, não. Essa daqui é benzida. Menino. Essa daqui é benzida. Mas é isso aí. A gente gostaria até e ficaria, né? Muito mais tempo falando, mas eu acho que nós fechamos um ciclo aí, né? Da importância de você ter propósito, de você se preparar, de você ter a determinação, de você ter a atitude, né? E como o Dô falou, trouxemos aí um monte de dicas, um monte de conteúdo que, independente do que você faça, de qual é o seu propósito, ou de você descobrir o seu propósito, é só querer, né? É só querer.
E já estouramos aí o nosso tempo. Agora vamos para as considerações finais. Olhou pra De- mim, É, é pra mim. Então começa vamos com lá, você. né? Hoje eu vou deixar o Carlão por Vai deixar o último. Carlão por último? Que pariu. Deixa 3 minutos pra ele. Não, cara, foi um papo muito, muito profundo, muito importante. Isso daqui não é só quem tá assistindo a gente vai aprender, mas nós que estamos aqui na mesa trocando informação, a gente aprende um com o outro, então, de extrema profundidade, importância. Então, aos meus irmãos, obrigado por compartilhar tudo isso comigo. E espero que todos que estão nos acompanhando gostem, né? E se inscreva no canal, né? Ajuda a gente lá, ativa o sininho. Gratidão. Bom, foi muito bom, né? O nosso bate-papo. Passou rápido, né? Esse tempo. Mas acredito que tenha sido enriquecedor, né? Para todos nós. É sempre um prazer estar com vocês. Eu acredito que, assim, se você tem um propósito, faça. Lute. Conquiste. E não se abale. Vá em frente. Não é fácil, mas eu tenho certeza que a conquista, o sabor da conquista ou de cada conquista vai ser, assim, único. Então, as pessoas têm que ter fé e seguir firme e forte nos objetivos. Boa. É isso. É isso mesmo. Primeiramente, agradecer, né? Que hoje estamos com o time completo. A nossa energia quando a gente está com o time completo é diferente, sem dúvida. E, como você falou, é sempre um prazer quando a gente está junto. Agradecer vocês que nos assistem. Nós não somos especialistas de nada. Nós não queremos ditar regras. Nós queremos apenas causar as reflexões. Que você que está nos assistindo absorva aquilo que você acha que deve ser absorvido por você, mas é isso. Siga em frente. Não interessa o que você quer, não interessa qual é o seu objetivo, não interessa como. Vai do seu jeito, porque seu jeito é o jeito certo. Mas vai, Isso aí. faça. É isso aí. É isso aí. Sobrou pra mim. Agora coloca preto e branco, né? Deixa ele falando, as letrinhas subindo. Não, cara, hoje é bem simples, bem... fechando tudo isso daí, acho que vocês já colocaram, eu acho que vale para a turma também olhar tudo que a gente falou aqui, olha um pouquinho nos episódios anteriores de cada episódio, vocês vão entender que a gente tá falando aqui. Simplesmente a gente juntou a prática que todo mundo colocou lá de uma maneira com que ficasse fácil das pessoas poderem entender, Entendeu? com algumas técnicas que facilitaria. E é simples assim. Tenha um objetivo. Se for possível, coloca no papel. O objetivo ele é simples. Certo? Dentro desse objetivo, cria lá as suas metas que vai facilitar você atingir o seu objetivo. Faz o seu planejamento. Cara, Da sua forma, não interessa como. é simples assim. Tem um objetivo, como o Douglas falou, o Denner falou, o Dudu falou. Cara, dói. Vocês vão olhar aí os episódios anteriores, vocês vão ver que todo mundo sofreu. Mas todo mundo atingiu. Ó, com obstinação você atinge. Eu acho que é o recado final, agradecer. Porra, é legal pra caramba estar todo mundo junto, né? E vamos que vamos dar continuidade nessa brincadeira aí. É isso. Muito bom. E não esqueça de, dar o joinha, de seguir o canal, compartilhar com os amigos, e comenta com a gente aqui embaixo o que vocês acharam, dê sugestões, porque a gente quer sempre trazer um conteúdo para vocês. O nosso objetivo aqui são vocês. E é isso. Gratidão. Gratidão. Vai lá, menino maluquinho. Boa.